É uma mistura de sentimento, de razão e de emoção. É complicado segurar aqui, viu? Eu não vou falar nada não, senão eu choro também. Eu passo a palavra para o senhor Francisco Alexandre Marapunga Dourado, Mapurunga, representante da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. Boa tarde. Queria parabenizar a iniciativa do senhor deputado Luiz Couto. Feliz de estar aqui. Deputada Rosinha da DEFAL, amigos do Movimento Orgulho Autista, queridos companheiros de mesa. Bem, a minha fala vai destoar um pouco das demais até agora. Primeiro porque eu não sou pai, não sou mãe, eu sou irmão, né? Eu sou irmão de autista. E segundo porque eu sou um defensor da inclusão incondicional. E aí, de antemão, eu queria dizer que do que seria da sociedade se ela não caminhasse através das ideias divergentes, né? Se a gente quer discordar de algumas coisas, mas discordar fraternalmente, e a partir disso a gente construir consenso, né? Primeiro ponto, eu sou irmão, eu convivo com autismo praticamente a minha vida toda, né? Eu tive 2 irmãos autistas, né? Eu tenho 34 anos, meu irmão mais velho, o Jordano, ele tem 32. E assim, praticamente a gente entrou na escola junto, né? Eu convivi na escola com ele, só que eu consegui me adaptar à escola. E ele não, né? A gente tem que se adaptar à escola. Eu me adaptei às duras penas e o meu irmão não. E assim, em casa a gente tinha uma vida em família, a gente não era separado, a gente tinha uma vida juntos, a família nos acolhia, a gente viveu a inclusão na família. A primeira inclusão tem que ser na família. Não havia diferença, a gente brincava juntos, a gente tinha brincadeira juntos, e não tinha muitos. Os grandes dramas que a gente viveu em família não foi por conta do autismo, foi por conta da exclusão da sociedade. Então, muitas vezes a gente tem a mania, e a gente não enxerga muito bem isso, mas a gente transformar a vítima em culpado, né? A sociedade exclui e a gente coloca na pessoa excluída o estigma da exclusão. Quer dizer, ela paga duplamente o preço dessa exclusão. Quer dizer, a pessoa que a gente chama de autismo severo, eu posso dizer, no conceito aplicado até agora, que o meu irmão tem um autismo severo. Eu vivi com ele todos esses anos. Eu hoje sou casado e tenho uma enteada que tem síndrome de Rett, que é deficiência múltipla, né? E a gente pode dizer que ela tem uma deficiência severa. Mas o que eu acho severo não é o autismo, é a exclusão. Quer dizer, se cedo ele foi excluído, como é que agora a gente pode querer que ele tenha um comportamento diferente do que ele tem? Como é que a gente pode querer que ele seja sociável, como foi um termo usado aqui, né? Como é que ele pode querer, se as oportunidades não foram dadas, se cedo minha mãe teve que procurar por um atendimento e esse atendimento não existia, se esse atendimento teve que ser criado, se ele foi excluído primeiro da escola regular, depois ele foi excluído da escola especial, né? E aí a gente fica com falsos dilemas. Qual o direito que o autista tem? Ele tem direito à escola regular ou ele tem direito ao atendimento especializado? Porque parece que é assim. A gente tem um dilema que é a escola regular ruim ou o atendimento especializado que é de acordo com as necessidades dele. Isso é um dilema que a gente não tem que ter. Eu acho que a gente, como família, a gente não pode cair nessa armadilha. Essa armadilha é simplesmente ridícula. A gente tem direito a uma escola regular de qualidade que atenda às necessidades dele e a gente tem direito a um atendimento educacional especializado, abrangente, com cobertura abrangente, que apoia a inclusão na escola. Né? A gente tem direito às duas coisas, porque a gente tem uma visão reducionista do autismo. Essa visão vem sendo repetida e repetida, às vezes amenizada, mas de vez em quando ela ressurge. Por exemplo, eu escuto muitas vezes que o autista vive no seu próprio mundo. O autista vive nesse mundo aqui.
Esse mundo tem que se adaptar para as pessoas com autismo. Né? Tem que se adaptar. Eu vou falar um pouco do que acontece na Casa da Esperança. O que acontece na Casa da Esperança. A gente foi aprendendo com o tempo. Antes a gente queria ser escola. A escola não funciona para autista. Não funciona. Aí a gente aprendeu, a gente foi aprendendo, e hoje a gente tem apoio à família, né? A gente incentiva as mães das pessoas com autismo a colocarem seus filhos na escola, porque elas passam por dificuldades, às vezes a professora não quer, às vezes não aceita a matrícula, discriminação baseada na deficiência. Né? E aí, quando ela coloca, a escola não tem que estar preparada, porque nunca vai estar. Se esperar que ela esteja, ela nunca vai estar, porque ela não conhece. Quando lá começam os problemas, a Casa da Esperança, que já conhece, vai lá e dá o suporte. E a escola se transforma. E aí as mães que antes tinham medo de colocar, porque queriam e sabiam da dificuldade e queriam proteger seus filhos, relatam o quão positivo para o desenvolvimento deles tem sido esse entrada no mundo da escola regular. Porque a escola regular tem as relações sociais e tem um conhecimento formal. A Casa da Esperança vai trabalhar as necessidades específicas. São duas áreas diferentes. Então a gente não precisa estar brigando qual direito a pessoa vai ter. Ela tem direito aos dois. E aí, eu acho que é importante que a gente compartilhe desse entendimento. E sobre o autista ser pessoa com deficiência, né? A gente tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? Foi ratificada pelo Brasil. A ONU reconhece o autista como pessoa com deficiência. A gente não precisa discutir esse assunto. Né? A gente pode estabelecer... O Brasil tem que regulamentar essa lei, esse trabalho, esse tratado. Mas as pessoas com autismo são pessoas com deficiência. A gente, às vezes... derraba. O próprio CONAD às vezes eu fui conselheiro do CONAD, o CONAD ele tem dificuldade às vezes de entender. Na convenção tem uma definição que é deficiência mental, tem deficiência intelectual e tem deficiência mental. O Brasil ele é bastante conservador em admitir as pessoas com deficiência psicossocial, com deficiência mental, incluindo aí as pessoas com autismo nessa categoria. É como se fossem transtornos mentais, então vá para lá, não entra... Não é coberto por esses direitos. E aí, eu queria falar de algumas questões que foram abordadas aqui. A primeira é essa questão que os autistas eles são vulneráveis pelas suas condições, mas eles são vulneráveis porque seus direitos também são sempre segregados, são sempre indisponíveis. Primeiro, né, é porque a gente tem essa questão da pobreza. Se a gente está vendo aqui que famílias de classe média têm dificuldade de acessar, você imagine as famílias pobres. Né? As famílias pobres, muitas vezes, elas sofrem muito mais, porque elas não têm acesso aos melhores especialistas. Hoje o diagnóstico parece que é uma coisa de uma sumidade. São poucos especialistas que sabem dar o diagnóstico. Você tem que encontrar e, às vezes, você tem que pagar muito caro por isso. Quer dizer, o diagnóstico teria que ser dado no serviço, tinha que ser edificado pelo serviço de saúde básico e pelos médicos pediatras, né? Logo nos primeiros anos de vida. O diagnóstico precoce é uma coisa fundamental. Né? E, muitas vezes, os serviços básicos de saúde, a gente às vezes fala só do atendimento especializado. Mas o serviço básico de saúde é negado em função do autismo. Eu já vi várias vezes acontecer, este caso aqui, se o autista tem uma gripe, ou se ele tem uma dor de cabeça, ou se ele tem qualquer outra doença, não é caso daqui, ele é caso da instituição especializada, como se ele não fosse uma pessoa. Ele tem direito à cidadania plena. Né? Ele tem todos os direitos. A gente tem que reconhecer o autista como um cidadão pleno de direitos, não como um cidadão que tem menos direito que os outros. E aí a gente tem que falar também na questão da importância dessa educação de qualidade. Né? Voltando aqui à questão da educação inclusiva. Essa questão da qualidade é importante, porque se às vezes fica apenas ruim para quem não tem autismo ou para quem não tem uma deficiência, às vezes é uma barreira mesmo para quem tem.
Então, a gente, ao mesmo tempo, solicitar que as escolas regulares tenham qualidade, né? Que tenham professores, que hoje, por exemplo, em Fortaleza, a gente está tendo greve de professores. E você imagina isso na cabeça de uma pessoa com autismo que tem apego à rotina, isso vai ser ruim. Então, defender a inclusão na escola é defender a qualidade para todas as pessoas. A gente não está defendendo uma questão segregada. Tem outra questão muito importante que trata da convenção, que é uma questão que a gente tem que começar a ter e que está sendo discutida no mundo todo. É o modelo de interdição, de reconhecimento igual perante a lei, que é o artigo 12 da Convenção. Pela Convenção, que tem status de Constituição, o modelo de interdição ele passa a ser ilegal. A gente tem que substituir o modelo de tomada de decisão substituída, quer dizer, alguém decide pela pessoa, pelo modelo de decisão apoiada, onde você fornece os apoios necessários para que a pessoa possa tomar a decisão. Isso é uma discussão que está começando a ser tomada em nível internacional e nós aqui temos que ter essa discussão em nível de Código Civil, mas as nossas instituições, que muitas vezes têm um trabalho de controlar, não dê trabalho, e agora a gente tem que fornecer o apoio para que ele possa tomar a decisão. Porque às vezes parece que o autista não tem vontade. E o autista tem vontade. Ele prefere uma coisa à outra. E às vezes essa decisão... Porque quando a gente está falando de autismo, parece que ele só tem só tem os direitos à saúde, direitos econômicos, sociais e culturais. Ele tem que ir à educação, vamos arrumar um esporte para ele. Ele não tem direito civil, não. Ele não tem vontade. Né? Ele um dia não vai querer morar sozinho. Esses direitos parece que são esquecidos, mas eles têm. A Convenção reconhece todos esses direitos. Ele é grave? Grave é a exclusão. Como é que a gente faz para que esses direitos sejam reconhecidos? Vamos pensar, vamos matutar um pouco. Será que se a gente tem uma equipe multiprofissional muito capacitada, a gente vai pensar em como... Não pode pensar em como dar os apoios necessários para isso acontecer? Às vezes a pessoa pensa que eu falo em sonho, que eu estou falando em sonho. Mas eu estou dizendo, eu vim de uma família que... Eu vivo com autista há 32 anos, que é considerado grave. E eu acho que esse documento, ele tinha que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele fala das nossas vidas. Ele não está falando da vida de outra pessoa. Ele não está falando de um Asperger. Ele está falando exatamente da nossa vida. E eu acho que a gente tinha que assumir esse documento como a nossa plataforma de luta. É isso que a Abraça, que a nossa Associação Nacional, está querendo fazer. Uma agenda política baseada na Convenção. Uma outra questão que foi bem tratada aqui, e que faz parte também da nossa agenda política, é a questão da violência, que trata do artigo 16 da Convenção, dos abusos e violências contra as pessoas com autismo. Eles são altamente vulneráveis, tanto dentro de casa, da mesma forma que é um problema para as crianças e adolescentes, o abuso sexual, a violência, é duplamente vulnerável às pessoas com autismo. Muitas delas não falam ou não se expressam, né? Então, como a gente pode criar uma rede de proteção para que os autistas não sejam daquela forma... Acontece nos abrigos, daquela forma que a gente viu lá no Ceará também tem, mas um abrigo tutelado pelo Estado, onde, por exemplo, um autista, mas aí por ignorância mesmo, um autista deu um murro na própria cabeça, ele ficou amarrado. E aí ele ficou amarrado para sempre, porque ele deu um murro na própria cabeça. Isso daí é a falta de conhecimento, é a falta de articulação entre as políticas. Isso ele não está na escola, ele tinha de estar na escola, ele não tem um atendimento adequado. A gente fez essa denúncia para todos os lugares que a gente podia fazer enquanto estava no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Mas a perspectiva ainda não mudou. Né? Os falsos profissionais... agora, nesse momento eu não sei, mas a terceira vez que a gente foi lá, a gente só tira na hora, quando a gente volta ele estava amarrado. Né? E o que acontece também é essa suscetibilidade que as famílias têm na busca da cura, né? A gente ouve muito, meu filho está autista, um dia ele não vai estar autista, né? A gente ter orgulho autista é ter orgulho do jeito que ele é autista, né? Ontem eu vi um vídeo
que a Microsoft está capturando pessoas autistas, selecionando os autistas e para trabalhar no Vale do Silício, né? Diz que 80% das pessoas que trabalham no Vale do Silício são autistas. E aí é uma coisa impressionante que ele mostrou assim, mostrou a Temple Grande, e eles estão tendo filhos, são autistas clássicos, não são severos, eles estão tendo filhos que são autistas clássicos. E assim, esse mundo que a gente vive hoje, com internet, com Facebook, com tudo, ele é construído pela cabeça dos autistas. Então eu fico pasmo quando a gente vê, vamos combater o autismo, né? Quer dizer, por que a gente não vai combater a fome, a miséria, mas vamos combater um jeito de ser, vamos combater a diversidade humana, vamos dar na nossa própria carne, né? A gente está combatendo a humanidade, né? A gente tem que combater, sim, os comportamentos autolesivos, né? A gente tem que ajudar a regulação emocional dos autistas, a gente tem que apoiá-los nos momentos de dificuldade. E a gente tem que ter orgulho, a gente tem que valorizá-los, né, como irmãos. Eu sou irmão de autista, eu me sinto também um pouco autista. Eu tenho minhas dificuldades, estou lá na pontinha do espectro. Às vezes, eu vejo coisas que eu não concordo sendo ditas, sabe? Assim, que põem o autista numa condição de submissão que eles não merecem. E aí, a gente tem uma questão muito forte, porque quando esses autistas, as famílias não são apoiadas para acolher, quando elas se sentem, quando não há serviço, a escola exclui. O posto de saúde diz assim, aqui não há lugar deles. Né? Não há referência de atendimento, ninguém entende. Né? Aí as famílias também não sabem o que fazer. Elas não são fortalecidas, a tendência é que no futuro não tem amor que aguente. E aí esses autistas acabam em situação de abandono, por um motivo ou de outro. E aí eles vão acabar nos abrigos de longa permanência, como aqueles que foram mostrados. E não é porque o abrigo, às vezes, é de classe A. Mas é um abrigo segregado, longe da comunidade. A pessoa fica presa. Não é porque a prisão é de luxo ou que é uma prisão boa. A gente tem que ter abrigos ou situações, residências inclusivas, como também já foi falado aqui, que sejam baseadas em serviços dentro da comunidade. Isso a Convenção trata também. Né? Então, a gente tem que abraçar esse documento como uma causa. Isso é o que eu conclamo. Vamos estudar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como uma ferramenta de luta e de fortalecimento das famílias. Eu vou dizer mais uma vez, eu acho que a primeira inclusão começa dentro de casa. A gente não precisa selecionar quais direitos as pessoas com deficiência têm, quais direitos as pessoas autistas têm. Elas têm direito a todos. Né? E eles têm um direito fundamental, que é o diagnóstico e intervenção precoce. Através desse diagnóstico e intervenção precoce, atendimento multiprofissional especializado vai garantir certamente que ele não seja excluído do atendimento escolar. São os dois direitos que eles têm. Então, isso funcionando de forma articulada e forte, a gente não precisa estar combatendo a inclusão escolar, que é uma coisa fundamental. A escola tem uma série de defeitos. Ela exclui, ela maltrata, mas a gente não tem que combater a escola. A gente tem que combater os defeitos que a escola tem para que elas possam acolher direitos dos nossos filhos. Senão a gente está lutando contra um direito que a gente tem. E a gente não tem que estar lutando contra o direito nosso. A gente tem que estar fortalecendo a garantia dos nossos direitos. Era mais ou menos isso que eu queria trazer. E aí a gente está junto para qualquer tipo de debate, de discussão. Eu não sei quem foi que compôs essa mesa assim, com tanta diversidade, deputado. Com tão rica de emoção e de conhecimento. Parabéns. Eu gostaria, Alexandre, de fazer alguns comentários sobre a sua fala, porque eu estou presidindo a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, a comissão daqui do Parlamento Brasileiro. É uma frente. É a Frente Parlamentar Mista, composta por